Olá, um ótimo dia para você. Sextou, colegas! Estamos iniciando o programa de hoje com um oferecimento de Senhorita Garbo, moda feminina e feminina plus size. A loja que veste esta apresentadora todos os dias aqui na TV. E hoje eu com esse look de verão que tá um arraso. Vamos começar pelo sapatinho de Anabel Calçados. Olha essa sandália linda de Anabel Calçados. Olha só, gente, que arraso. E aí vamos começar subindo, porque este macacão da Senhorita Garbo tá um arraso, né? Coleção Primavera-Verão 2023. E olha só essa camisa, gente, da Versace, que coisa linda. Olha só que arraso. E deixa eu mostrar para vocês esse macacão, né? Ó, de alcinha. E para quem tem braço de polenteira como eu, a gente dá aquela disfarçadinha com uma camisa. Ó, macacão elegante, tecido fresquinho que não amassa, gente. É só colocar na máquina, tirar, estender, recolhe e pode vestir que tá tudo certo. Olha só que look maravilhoso. E essa combinação de laranja com azul tá um arraso. Já que estamos em Novembro Azul, né? Eu não tinha usado azul ainda aqui, pelo menos no mês de novembro, então vamos arrasar. E este colar eu gostaria de mostrar, Antônio, vamos mostrar esse colar aqui? Só porque eu quero fazer um agradecimento que foi um presente de uma amiga muito especial da Valsante, lá de Garopaba. Ela que comercializa e também é proprietária da marca e da loja Conceito Maria Náutica, localizada em Garopaba. Val, amei os presentes! E este colar aqui, olha, deu um toque, um charme especial no meu look. Senhorita Garbo, gente, olha só que bacana. Na loja Senhorita Garbo, tem duas lojas, né? Porque tem a feminina, que veste até 44, e a partir do 46 é a moda plus size também, que fica na mesma Galeria Turim. Toda semana chega coisas lindíssimas para a nossa alegria e a tentação, né? Fica localizada na Galeria Turim, na Avenida Pedro Zappellini, de frente ao estádio do Hercílio Luz, o Aníbal Costa. Tá bom? Vamos à mensagem? Quero música aqui dentro? Bora lá? Isso. Essa musiquinha orquestrada, assim, nada como piano, né? Ou um violino. Adoro música orquestrada, gente. Sou apaixonada por música clássica. E a mensagem de hoje é muito reflexiva. Eu quero perguntar para você. Você sabe o que é estar de luto? Luto? Luto mesmo. Luto, gente, é uma dor forte, dilacerante e rasga o peito e a alma. Luto é preparar o café e esperar pelo outro e perceber que aquele lugar ali está vazio. Luto são as velas não serem mais apagadas em datas comemorativas. Luto é pegar o celular e aguardar aquela ligação, rever aquela última foto. Luto é abrir os braços e não sentir mais o abraço. Luto é jogar cartas, mas não tem a outra pessoa do outro lado para segurá-las. Luto é entrar no quarto, na sala, na cozinha e não encontrar ninguém lá. Luto é você acordar desesperada na madrugada com crises de choro e pânico, pedindo para Deus trazer o outro de volta. Luto é não saber o que fazer com as roupas, o perfume, a comida que o outro gostava. Luto é você adoecer de saudade, tentar comer, não conseguir perder peso e quase morrer. Luto é você guardar uma lembrança e chorar toda vez que escuta ou fala aquele nome. Você que ainda esta semana fica postando de luto, 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 com a bandeira do Brasil, luto. Não, meus queridos. Vocês não estão de luto. Vocês estão apenas magoando, você está apenas magoado. Vocês estão apenas magoados, ou estamos magoados, talvez, porque nosso desejo aí não se concretizou.
Tem pessoas sofrendo de verdade e você brincando de estar de luto só por causa de política. Se você sentisse a dor do luto, de verdade, luto, parava de brincar de usar essa palavra que tem um peso bastante forte. O Brasil, ele não está de luto, ele está vivo, gente. E segue vivo, muito vivo. Não seja o filho mimado e birrento. Respeite o outro. Vivemos uma democracia. Se o candidato A ganhou do B, é assim mesmo. Democracia. Só quem perdeu alguém de verdade sabe a dor de um luto. Luto tem a ver com perdas de pessoas, não de coisas, de eleições ou outras competições. Lembre-se, nem tudo que você pensa pode ou deve ser dito. Isso não é falta de sinceridade, não. É sabedoria. Pense nisso, com carinho. Sem querer ofender ninguém, tá? Mas luto é bem diferente. O Banco de Sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o HEMOSC, alertou sobre estoques baixos de sangue na unidade aqui de Tubarão, principalmente nos grupos A e O. Para ser um doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos. Os menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis, ambos portando documento, mas podem doar normalmente. Também devem pesar acima de 50 quilos, tem que ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação, além de outros itens indispensáveis. A pessoa não pode doar se estiver com problemas como tosse, dor de garganta, gripe, resfriado, apresentar algum tipo de reação alérgica, lesão na pele, aftas ou herpes, além de outros requisitos que podem ser conferidos na íntegra, abrindo a galeria de imagens que vocês podem encontrar na internet, tá? Inclusive, a UniTV tem o nosso portal de notícias e lá fala tudo sobre, tá? Vocês podem acessar. Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente são coletadas no Brasil cerca de 3,6 milhões de bolsas ano, o que corresponde ao índice de 1,8% da população doando sangue. Este percentual está dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, a OMS, porém o Ministério trabalha para aumentar este índice. O HEMOSC de Tubarão atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até o 12h30, na rua Santos Dumont, no centro da cidade. Mais informações podem ser passadas pelos números 48 3444 7410 ou 48 34 447414, tá bom? Fica dado o recado aí. E olha, se você tem condições de doar, vamos salvar vidas, né? Isso sim, isso é cidadania. Você sabe o que é compulsão? Olha, a gente fala, fulano é compulsivo, é compulsivo, é compulsivo. Gente, compulsão é um transtorno emocional caracterizado por hábitos específicos que são repetidos excessivamente pelo indivíduo compulsivo. A repetição acontece até mesmo quando a ação é inconveniente e traz prejuízos à pessoa. Quem sofre desse transtorno desenvolve um mecanismo inconsciente para obter alívio ou prazer imediato. Olha, existem vários tipos de compulsões, hein? E conforme havíamos combinado no programa anterior com o Dr. Braulio aqui, nós combinamos de falarmos sobre a compulsão. Hoje ele já está aqui conosco e daqui a pouquinho, após um breve intervalo, estará aqui no lugar dele,
a cada 15 dias na sua participação aqui no programa Mais Mulher, que já está conosco aí, acho que já há 5 anos, né, Braulio? 5 anos, por aí, já estamos no 5º ano e olha lá, já não estamos para o 6º, hein? Olha como passa o tempo, gente. E o Dr. Braulio sempre contribuindo com temas muito importantes para a população, né? Para os nossos telespectadores e internautas. Lembrando que o programa está sendo transmitido simultaneamente no Facebook, ficará salvo, graças a Deus, agora fica salvo, não tem mais horários políticos, acabaram-se as eleições por hora, né? E aí, agora o programa fica salvo e depois você pode compartilhar. E eu peço, se você está nos assistindo neste momento, vai lá no Facebook, interaja conosco, faça perguntas. Você conhece alguém compulsivo? Você já passou por algum tipo de compulsão? Você tem algum tipo de compulsão? Fique ligado, porque o programa de hoje, gente, olha, é importantíssimo. E aí você, às vezes, você pode até ficar chocado. Será que eu sou compulsivo e não sei? Sabe-se lá, né? Quem é que pode avaliar? Só o médico. E, nesse caso, ele está aqui conosco. Daqui a pouquinho, ele vai conversar com a gente. Não saia daí não, porque o Mais Mulher está apenas começando. Sextou! Bota a música aí, DJ! Mulheres vão juntas Até já! Mulheres ainda querem casar. Algumas gostam de... Essa musiquinha é boa, né? Pra dar um up, pra gente começar o dia, assim, já animado, de bem com a vida. Até o Braulio estava dançando aqui agora, gente. É um pé de valsa, né? Hoje é dia da participação do Dr. Braulio Tércios Escobar, médico psiquiatra, e a cada 15 dias contribui muito aqui com temas bem variados e de extrema relevância para os nossos telespectadores e internautas. E eu sempre digo, né? Para mim, apresentar, para minha pessoa hoje, apresentar o Mais Mulher, que já estou indo aí para o 15º ano, é um aprendizado, é uma escola. Todos os dias eu aprendo, um pouquinho de cada coisa, com pessoas diferentes. E hoje, eu e o Dr. Braulio havíamos sugerido na semana retrasada, na participação dele, sobre falarmos sobre compulsão. Quantas pessoas, né, que a gente conhece, nós temos aí o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, você já ouviu falar, a pessoa é compulsiva por comida, tem aqueles que não conseguem parar de comer, tem a compulsão por bebida, tem a compulsão por sexo, por droga, e tem outras compulsões que vocês vão ficar impressionados. Bom dia, meu querido. Bom dia, Cibele. Seja bem-vindo. Obrigado, Cibele. É um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite, como sempre. Obrigado a vocês que nos assistem. É um prazeraço. Tu não vai acreditar, Cibele. Eu estava vendo a tua introdução lá, falando do luto. Mas me ligou essa semana um paciente ilustríssimo, sabe? Ele estava muito preocupado porque ele tem os hábitos dele. Nós podemos até considerar uma compulsão. E eu fiquei muito sentido com ele. É um paciente ilustre, conhecidíssimo nosso, Papai Noel. E ele está muito sentido, Cibele, que ele não vai poder vir na nossa região no Natal. Então, esse ano nós vamos ficar sem Natal por aqui. Sabe por quê? Porque ele vai... Por causa da cor da roupa, não? Da roupa, por causa do vermelho. Mas ele pode vir de azul? Novembro azul? O Papai Noel... Não, mas ele também tem o hábito... O Papai Noel de azul fica um charme. Não, mas ele tem um hábito, uma compulsão, está sempre de vermelho. Então, ele não vamos ter Natal, tá, gente? Gente, não tem nada a ver, até porque vermelho é a cor da paixão. Sim, mas se ele aparecer aqui, ele está muito preocupado, Cibele. Não, acho que não. Vamos pegar o Papai Noel. Até porque, se for o caso, os Papais Noéis deste ano vão ficar tudo de licença, tudo desempregado. Mas, valendo a brincadeira... Brincadeiras à parte. Claro. Olha, mas essa questão do luto... É verdade, o que tu colocou, a gente tem que saber denominar as coisas, o valor das coisas. Nós estamos saindo de uma pandemia de 700 mil pessoas mortas. Nossa, gente, onde a gente perdeu muitas pessoas. Nós temos que valorizar essas pessoas, nós temos que valorizar pessoas que têm parentes, que
Tudo isso. E nós temos que entender o sentimento dos outros também. É a tal da empatia, né, Brão? É a empatia, claro. Isso está faltando muito. E assim, ó... Além da empatia, a educação, o respeito e respeitar o outro. É o que eu falei, a sabedoria. Nós vivemos Antes uma de democracia, falar, né, claro. que tem a sabedoria. E falando em sabedoria, eu sei que, para mim, tu és praticamente uma Wikipédia aí ambulante. Não, obrigado. A compulsão que eu falei está certinho? Tá certo. Então, assim, para as pessoas entenderem, o que nós chamamos, assim, para explicar para as pessoas, para entenderem entre hábito, compulsão, obsessão. O hábito também pode ser muitas vezes chamado entre nós de manias, assim. Ah, sim. Né? De mania. E o que é isso, É gente? que quando não se conhecia, principalmente o toque, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um parente que ele tinha toque e a minha mãe dizia que ele era cheio de manias. Manias, Ele tinha fulano é cheio de manias. É. Lava a mão 500 vezes, escova os dentes 10 vezes antes de dormir, olha debaixo da cama para ver se tem alguém, conferia as janelas, verificava as janelas se estavam trancadas pelo menos umas 5 vezes, todas, repetia o processo, essa dinâmica toda. E a minha mãe dizia assim, fulano é cheio de manias. E depois, anos mais tarde, hoje é o famoso toque. Isso, e é muito interessante, por quê? Porque nós, assim, o que para as pessoas entenderem, então, o que é o hábito? Sem perceber, nós vamos fazendo muitas coisas na nossa vida que nós transformamos em hábito. Por quê? Porque o nosso cérebro... Repetições. Mas o nosso cérebro é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. Sim, não para, então, né? E assim, e ele gasta de 20% a 30% da energia que nosso corpo inteiro consome. Então, é muita energia. Muita. Né? Então, ele faz de tudo para diminuir esse gasto de energia. E o que ele faz? Ele transforma as coisas em hábito. Por exemplo, escovar o dente é um hábito. Eu escovei o dente antes de vir para cá. Agora, vamos imaginar... Tomar banho. Várias coisas. Eu costumo caminhar, eu tenho um hábito de caminhar à noite, depois Agora do tem consultório. que criar o hábito de fazer musculação. Aí já tu vem pegar no pé. Claro! Mas nós estávamos discutindo Tu pega aqui, no meu, eu pego no teu? Porque hoje de manhã eu saí de casa, meu filho dizendo que eu tenho que fazer exercício. Tem que fazer para físico, ganhar massa muscular. massa porque muscular. quando a gente perde peso, a gente começa a ficar o quê? A lei da gravidade. Cai tudo. Claro, idade. E aí tudo. vai ficando, tem a idade, né? A gente já não tem mais o colágeno, a produção de colágeno, como antigamente. Justamente. Então, e aí, tudo isso vai afrouxando. E aí eu tenho que me habituar à situação. E aí o que eu faço? Eu torno essas coisas em hábito, só que o hábito, eu tenho que diferenciar assim, o hábito não é prejudicial. O hábito de eu escovar o dente não me prejudica, o hábito de eu fazer exercício não me prejudica, o hábito de eu andar de bicicleta, o hábito de eu caminhar. Só que também tem uma coisa, eu não tenho dependência. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, Sibeli, eu vou hoje à noite para Florianópolis, eu estou saindo aqui na correria e esqueci a minha escova de dente. Sim. Eu vou dormir lá, não vai me fazer falta nenhuma só um dia. Eu não escovar o dente à noite, chego lá no banheiro, só faço um gargarejo, alguma coisa. Aí eu não consigo, eu já passaria numa farmácia e compraria. Sim, mas eu quero dizer assim, mas se chover, eu também não vou sair na rua. Porque está chovendo, precisa de um guarda-chuva. Não vou caminhar com guarda-chuva porque o meu tênis vai ficar cheio d'água, eu vou pegar um resfriado, vai ser pior ainda. Então, mas tem esses hábitos que eu posso passar sem eles e não vai me prejudicar. Entendi. Né? Essa é a diferença do hábito. É claro que o hábito, quando que o hábito pode ser um problema para mim? O hábito pode ser um problema para mim quando o meu cérebro começa a transformar tudo em hábito e a minha vida fica uma repetição. Aí sim é um problema porque eu não abro o meu cérebro para coisas diferentes. E isso eu tenho que cuidar muito, principalmente com a idade que a gente tende a ser aqueles... Para vocês entenderem, sabe aqueles velhos ranzinhos, aqueles velhos que fica tudo fazendo igual todo dia, a mesma coisinha? Não fala dos velhinhos. Mas eu também, mas vamos lá. Não fala dos velhinhos. Mas tá entendendo? Eu estou dando como exemplo para as pessoas. Eu sei. Mas assim, é justamente para a gente fazer essa analogia. Sim, eu sei. Para eles entenderem isso nesse momento. Meu pai tinha o hábito, por exemplo, de acordar. Não era prejudicial. Sim, mas... Ele acordava às 4h30 da manhã, tomava banho e ia fazer a barba. Era um hábito, uma rotina que ele tinha
todo santo dia, de segunda a segunda. Era fazer a barba antes das 5 da manhã. Todos os dias ele se barbeava. Todo santo dia. Mas aí dormia... Pô, mas acordava às 4h30? Sim, mas também ia dormir às 8 da noite. Então, tinha aí umas boas horas de sono. Como é que é a história do hábito, né? Eu, antes da pandemia, tá, gente? Por que eu tive que me habituar? Por que a situação do hábito, essa coisa toda? Antes da pandemia, eu tinha Até que a dinâmica das circunstâncias. Claro, justo, mas eu tenho que estar percebendo essas coisas todas, como essas coisas acontecem, né? E aí? Antes da pandemia, Cibele, eu já tive cabelo, tá, gente? Até um dia eu ainda tenho cabelo, mas... Tu tá devendo essa foto do cabeludo já faz tempo. Já, mas assim, ó, mas eu tinha bastante cabelo, eu ainda tinha aí no cabeleireiro. Aí fechou na pandemia o meu cabeleireiro. Não comprou sua maquininha? Não, eu comprei uma maquininha, passava a maquininha, mas ficava ruim, eu comecei a passar gilete. Claro. Mas é uma facilidade tão grande assim. É uma praticidade. E assim, ó, ia no chuveiro, tu vai lá e... Aí peguei Até porque no chuveiro é melhor, porque a água quente abre os poros. Então Sibeli, não vai irritar a tua pele. E o teu pai também de fazer a barba? Hoje eu faço a barba embaixo do chuveiro também. Ah, sim. É tá muito entendendo? melhor. Então assim, ó, mas eu peguei esse hábito e fica... E a gente vai pegando o hábito e vai fazendo isso, então assim, ó, quase todo dia eu tenho que fazer a barba também, mas eu faço geralmente quando eu tomo banho e tal. Sim, mas o pai o primeiro banho dele era 4h30 da manhã. Acordava e ia direto para o chuveiro. E aí depois chegava fim de tarde, era outro banho, aí eu disse, misericórdia, ele fazia assim, capaz de ter que fazer a barba de novo. Eu disse, como? Já fez hoje? Mas você vê que ele não gostava. Daí eu adorava, porque eu chegava lá e passava a mãozinha assim. Dizia, ai, que pele macia. Ai, que saudade que dá. Porque, inclusive, eu até comentei esses dias aqui que quando o pai era hospitalizado, que ele ficava impossibilitado de fazer a sua barba, ele não deixava os enfermeiros fazerem. Era só eu. Só ele. Só eu? Só tu. Porque eu sabia as manhas dele se barbear. E ele dizia que eu barbeava ele igualzinho do jeito dele, que deixava... Não, fazer o teste do exército aí, de botar o algodãozinho, de passar, não ficava um fiapinho, Braulio. Incrível, assim, ó, lisinho, lisinho. Mas a gente vai falar dos hábitos, compulsões, daqui a pouquinho, porque a gente precisa chamar um break. Lembrando que o programa tem um oferecimento de supermercados De Pieri, atacadista e varejista. Na hora de comprar, pensou em economizar? Supermercados De Pieri tem ofertas todos os dias. Não esqueçamos disso. E lembrando que todo primeiro sábado do mês tem mais de 1000 produtos em ofertas e vale muito a pena. Finalzinho de semana... A carne tá cara, né? Tá, ainda bem que eu não gosto dessa mardita, viu? Porque eu vou te contar, mas o meu carnívoro em casa não dispensa. Então, se você quer fazer um churrasquinho, tá aí, ó, uma boa oportunidade de comprar nos supermercados De Pieri, porque lá é barato de verdade. A gente volta em instantes, após um breve intervalo. Até já. Estamos de volta! Mais Mulher com Cibele Cristina, essa apresentadora que vos fala já rumo aos 15 anos do programa, né? Todos os dias ao vivo, das 9 às 10, com reapresentação às 18h30. E lembrando que você pode baixar o nosso aplicativo, baixe o app da UniTV SC no seu celular, seja iOS, seja o Apple. Gente, o importante é que você baixe o nosso aplicativo, que daí você assiste a nossa programação na íntegra, em tempo real. Em qualquer lugar que você esteja, desde que tenha acesso à internet, tá tudo certo, né? E hoje em dia, quem é que fica sem celular, não é, colega? E o nosso programa também é transmitido simultaneamente pelo Facebook. Aliás, toda a programação da UniTV SC. E você pode interagir, compartilhar. E se perder o programa, não se preocupe que ele ficará salvo. Hoje é dia de falarmos sobre compulsão. E quem está conosco
é o médico psiquiatra Dr. Braulio. Dr. Braulio, falávamos sobre os hábitos, né? E aí tu falavas da questão que o teu filho te chamou a atenção, que tu tens que malhar e tal, tu não tens o hábito, tens que se reeducar para isso. Reeducação. Assim como há também a reeducação alimentar. Claro. E é interessante o que tu falou, Cibele. Nós temos que mudar o tempo inteiro, porque o nosso cérebro também precisa dessas mudanças, nós precisamos nos adequar ao nosso momento. O mundo muda e nós também. Até o meio que nós vivemos, Claro, tudo justo. muda, Então né? nós temos que refazer muitas vezes nossos hábitos. Tu falou negócio de alimentação, agora que me lembrei uma vez, eu tava Cibele, uma vez há 1 ano mais ou menos, fora do Brasil. Eu comia num restaurante, num lugar que não tinha feijão. Nesse país que eu estava não tinha feijão, eu estava morando lá há mais ou menos 1 ano. E eu comia geralmente no mesmo restaurante porque eu pagava mensal, era mais barato. Claro. Aí o que aconteceu? Um dia eu estou chegando perto desse restaurante e eu senti o cheiro de feijão. Olha. Feijão, eu entrei no restaurante e perguntei para os caras, vocês estão cozinhando feijão aqui? Ele disse, não, a gente não tem feijão aqui, nunca cozinha feijão. Aí eu disse, mas que cheiro é esse? Eu estou sentindo o cheiro de feijão. Ele assim, cara, não tem feijão aqui, cara, não tem nada de feijão, a gente não tem feijão, não cozinha feijão. Eu, como conhecia já há um tempão, o pessoal do restaurante disse, cara, eu vou ter que ir lá na cozinha. Ele assim, vai lá. Eles estavam fritando os bifes e o cheiro do bife para mim era feijão. Olha, é pela vontade. Pela cabeça, eu E comi o teu o bife cérebro senti... querendo comer feijão. Feijão. É, mas assim, ó, é incrível isso. E era o bife com Era o cheiro bife. de feijão? Era o bife com gosto de feijão. Gosto? Eu senti gosto de feijão. Olha, no o bife. que Eu que tô falando- faz a vontade? A hein? cabeça, a cabeça. E assim, a ó, mente. claro, pode ser algum desejo lá de ferro, de alguma coisa, sei lá o que meu Sim, cérebro pedindo. exatamente. Que o cérebro faz isso, tá? Claro. O corpo fala, né? Fala e direciona a gente. É. Mas assim, para as pessoas entenderem, e qual seria a diferença de uma compulsão? A compulsão, geralmente, eu vou ter uma compulsão por quê? Por causa de uma ansiedade, basicamente, estresse, medo, alguma coisa que me faça a tomar uma atitude por causa disso. Por exemplo, eu estou ansioso. Tu falou em alimentação. Eu estou ansioso, estou cheio de coisa na minha cabeça, eu vou lá e como. Eu sou o contrário. Eu não consigo comer. Mas muita gente funciona A maioria assim. das pessoas, a ansiedade faz cada um comer vai de um muito. jeito, mas a maioria, Cibele, se eu for lá no shopping agora, para as pessoas me entenderem por que é compulsão. Eu vou lá no shopping agora, na comida, e compro eu vou comer lá, né, tem aqueles restaurantes, vou comer assim, ó, eu não sei como é que é o nome daquela cumbuca que vem de feijoada, mas tem aquela cumbucazinha? Tem uma caçarola? Uma caçarola assim, ó, cheia de feijoada. Feijoada lá, né, tudo. Eu vou e como 2 caçarolas daquela. Eu como agora. Daqui a meia hora, eu vou estar o quê? Estufado, Claro. todo meio sonolento. Sonolento, tanto que muita gente dorme depois do almoço, ou depois da janta, daquelas cochiladas, aquelas paradas no sofá. Por quê? Fisiologicamente, o meu organismo tem que fazer a digestão. Claro. Então ele para, não é que para, ele diminui Ele todo diminui, né, o ritmo, aquele né? movimento, aquele estímulo cerebral para fazer a digestão. Então nesse momento eu relaxo, eu baixo a bola, eu fico mais calmo. Então eu faço o quê? Eu como para mim me tranquilizar. A hora que eu percebo esse comportamento, por causa de um medo, por causa de uma ansiedade, eu acabo comendo mais para mim me tranquilizar. Tem muita gente que faz isso, né? Então a compulsão geralmente é por isso. Por exemplo, mulheres têm muita compulsão por compra. Por quê? Por que Eu tem já aquela fui história? uma compulsiva. Por que tu tem que... Aqui tem aquela história, me dá teu cartão aí de crédito para mim lá no shopping que eu faço a festa. Deixa. Porque elas percebem que elas comprando roupa principalmente, e sapato, mulher gosta muito de sapato, tá? Mas bolsa. Então assim, ó... Tá tirando isso pela tua? Não, eu tô A falando... tua gosta de sapato? Não, é pela literatura médica. É pela Ai, cara de pau. É pela literatura médica. Então, tu começa a ver e tu sabe que aquilo dá um prazer enorme, assim, ó.
Né? Quer ver um saltão? Não, tá tudo na Vai literatura. dizer que um sapato, uma mulher com tudo. sapato alto, sapato bonito, não Tá fica tudo legal. na literatura. Tá tudo na literatura. Tá tudo. E por que acontece esse tipo de coisa, gente? Porque lá no cérebro, nós temos regiões no cérebro que comandam tudo isso. E principalmente nessa história da compulsão e das obsessões, nós temos uma região no córtex pré-frontal, nós temos esse córtex pré-frontal que vai numa região que é o sistema límbico. Isso. E esse sistema límbico tem uma outra região também que é lá nos gânglios da base, que tem essa coisa do hábito, do movimento, dessas coisas. E tudo determinado por neurotransmissores. Aí vem serotonina, dopamina, basicamente, que vão regular essas coisas todas. E conforme isso é regulado, essas sensações vão nos piorar ou vão nos deixar bem. Então tem muita coisa que basicamente assim libera dopamina. Por exemplo, se eu for comprar alguma coisa nova lá no meu cérebro, dopamina. Eu vou comprar vamos colocar do lado da mulher aí, mas eu vou comprar um sapato novo. Homem não é tanto, mas imagina uma mulher, só no fato dela imaginar que ela vai comprar o salto lá, novo, lá o sapato, o cérebro já começa a liberar dopamina. Uhum. Então, ela começa a formar essas compulsões de compra porque é prazeroso para ela. Ela tem esse prazer. Mas tu não achas que muitas pessoas que adquirem compulsão é como se fosse a lei da compensação? É uma compensação porque ela está com problema. Porque ela está com problema. É como se fosse suprir a falta de alguma coisa. Aquilo ali, a compulsão dela é como se estivesse suprindo uma necessidade dela. Sim, né? É simples assim, Cibele. Eu passei uma grande parte da minha vida sem celular. Imagina. Eu não tinha o hábito de andar com celular porque não existia nem o celular. Não, nem existia. A partir do momento que eu tornei o celular um hábito para mim... Acabou-se. É mais ou menos por aí. Tem muita gente que hoje é compulsivo por celular. E aí, se eu vejo toque aqui, eu vou atrás disso aqui. Ó, viu? E eu assimilei o meu hábito com uma outra coisa. Aí que vem a coisa que torna a compulsão e a obsessão. Lá no Pavlov, o Pavlov, para as pessoas, eu vou tentar explicar de uma forma que fique mais simples assim, mas o Pavlov era um russo que trabalhava com comportamentos. E ele tinha uns cachorros. E sempre que ele ia dar comida para os cachorros começavam a salivar. Uhum. Né, Aí ele pegou e fez o quê? Ele pegou e, antes de dar comida, ele tocava uma sineta lá. Tum! E depois dava comida. Tum! E dava comida. E o que aconteceu? Depois ele só tocava a sineta, os cachorros salivavam. Aqui... Nem tinham visto a comida ainda, né? Não, aqui é a mesma coisa. Aqui nós estamos no trim e já ficamos esperando alguma coisa boa. Eu já, antes de pegar isso aqui, eu espero uma notícia boa, espero alguma coisa, uma mensagem, alguma coisa. Eu estou sempre esperando aqui. Eu estou sempre criando aquilo como se eu fosse, ou como se a mulher fosse comprar um vestido que vai ficar bem. Exatamente. Tá? Que aquilo vai mudar. Então ela criou uma história em cima disso aqui de necessidade. Tá? Virou uma coisa de quase como se fosse um vício. Assim como está duas amigas passeando no shopping. Uma olha a vitrine e diz assim, ai, tô louca para comprar essa bolsa, os olhos brilham e tal. A outra olha para a vitrine de tortas do café e diz, ai, eu quero comer uma fatia daquela torta. Uhum. Então, são coisas diferentes. Claro, né? Porque o cérebro das pessoas são diferentes. E aí, nessa história das compulsões, nós temos várias também. Várias, sem Vamos nós falar percebermos. uma compulsão por sexo. O que acontece? Comer é bom? Maravilhoso. Libera dopamina. Libera. Comprar roupa libera dopamina? Libera. Só que eu tenho que ter um controle. Exatamente. Sexo é bom? É maravilhoso. É maravilhoso. Só que eu também tenho que ter um controle. Com certeza. Então, tudo isso que a gente está falando... Tudo tem que ter um equilíbrio. Podemos colocar por aí. Vamos botar como se tivesse que ter um equilíbrio. Da mesma forma que um monge lá pode passar com aquela roupa amarela dele lá do Tibete a vida inteira, e sendo só amarelo,
e não precisar de roupa nova, um chinelo de... E um daquele chinelinho de couro. Não vou dizer que é havaiana, franciscano, porque... Franciscano. Franciscano. Podem passar a vida inteira vestido daquele jeito. A sandália da humildade. A mesma coisa, existem padres ou pessoas, na Índia se faz sexo tântrico, porque existe um hábito da região. Claro. Existem padres que realmente não têm relações sexuais, freiras, tudo. Porque fazem voto de castidade. Justo, eles conseguem ter outros prazeres. São dogmas. Justamente. Então, da mesma forma, o que eu quero te dizer, assim, eu vou colocar uma coisa interessante para vocês. 2 minutos. 2 minutos só. 2 é interessante porque eu tenho muitos pacientes que acabam com compulsões sexuais, geralmente dependentes químicos, quando saem de internações hospitalares. O que que acontece? Muito bom tu falar sobre isso. Porque eles têm o prazer, eu vou colocar assim, não me levem a mal, mas a primeira droga deles de prazer qual é? A droga que eles são dependentes. Claro. Ou é álcool, ou é cocaína, ou é crack, essa é a droga do prazer. Mas então, nessas drogas eles também têm uma liberação de dopamina, só que eles saem da internação, eles não podem usar. Então eles vão se rebuscar em outras drogas. Vão compensar em outras coisas. Tentar. Muitas vezes uns viram fanáticos religiosos, outros viram fanáticos em outras coisas, em exercício, e muitos também vão virar em sexo. Perfeito. Tentando compensar aquela liberação de dopamina a nível cerebral. É a lei da compensação. Mas só que essas pessoas estão... A gente percebe que elas estão muito próximas da recaída por causa disso. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, porque a gente precisa chamar mais um intervalo. Não saia daí não, porque o Mais Mulher ainda não terminou e o programa tem um oferecimento da Portinha do Futuro, Centro de Educação Infantil Portinha do Futuro. Eu vou dizer portinhas, porque temos 3 em Tubarão. Um no bairro Andrino, uma portinha no bairro Santa Luzia, outra no bairro São Martinho. Um grande beijo para a Júlia e para toda a sua equipe das Portinhas do Futuro. Gente, lugar de criança, de crescer, de compartilhar saberes, de brincar e de ser feliz. Viva a Portinha do Futuro! Eu volto daqui a pouquinho com o nosso convidado de hoje. Até já! Mulheres amam os pais. Mulheres gostam de meias. Mulheres gostam de batom. Mulheres gostam de homens que não perguntam se foi bom. Olá, estamos de volta hoje falando sobre compulsões. Você é compulsivo a alguma coisa? Não confunda hábito com compulsão. O Dr. Braulio já explicou aqui a diferença entre uma coisa e outra. Perdeu? Não fiquem tristes. Tem reapresentação hoje às 18h30 ou então o programa está salvo no Facebook, tá, colega? Pode ir lá verificar depois, se não der tempo, aproveita o finalzinho de semana, vai sobrar um tempinho. Eu sei que o dia vai ser bom para lavar roupa, tudo, né? Mas aí sempre sobra aquele tempinho, uma horinha para você se dedicar e aprender conosco, né? Que é um aprendizado aqui. Mais Mulher, todo dia eu aprendo muita coisa e as pessoas dizem que aprendem também muitas coisas assistindo ao Mais Mulher. Doutor Braulio, falávamos... sobre compulsão, e aí eu lembrei de uma coisa para as pessoas entenderem também, obsessões, né? Opa! O que é obsessão? Existe uma teoria, Cibele, que diz que a obsessão seria pensamentos que nós criamos, tá? Pensamentos geralmente ruins, que vão causar ansiedade, mal-estar, preocupações, né? Mais ou menos como uma compulsão. E esses pensamentos seriam o quê? Eles têm origem num estímulo neutro. Tipo assim, eu vou lá, hoje eu tenho um programa na Unisul. Mas aí, vindo para a Unisul, vamos imaginar, tá? Uma situação assim bem... Está falando da universidade? Eu venho aqui no nosso programa. Eu venho aqui UniTV. UniTV. Para a UniTV. Eu venho para a UniTV e, de repente, eu tenho um acidente de carro. Opa! E esse acidente de carro, tá? Me dá um monte de incomodação. Da próxima vez que eu tiver que vir para cá... Vai lembrar. Eu vou associar a minha ida na TV com o acidente. E aí começou
uma obsessão na minha cabeça. Então eu começo uma masturbação mental. É mais ou menos por aí. Eu começo a tentar evitar, eu começo a fazer outras coisas para não ter aquilo. E aí tu falou no toque. O que é o toque? É justamente isso. Ele teve um pensamento neutro e daqui a pouco associou alguma coisa. Então ele pensa assim, o paciente com toque, eu tenho que colocar que o paciente do toque também tem alterações cerebrais. Sim. Né? Isso a gente vê em exames, tudo tal. Sim. Por quê? Porque esse hábito e essas coisas vão também alterar o cérebro, essas compulsões, tudo isso está ligado diretamente. Mas o nosso paciente com toque vai pensar assim, olha, lá no final das contas, depois que ele já fez tudo isso, essa obsessão na cabeça, ele pensa assim, ó, eu estou aqui agora, vocês estão me vendo, mas eu toquei esse sofá e eu me contaminei. Eu me contaminei com alguma coisa. E eu estou contaminado. Isso é a minha obsessão. A minha compulsão qual é? Porque eu estou mal com aquilo, eu vou lá lavar as mãos porque eu estou contaminado. Mas não lava uma vez só. Não, cada vez que ele encosta... Cada vez que encosta em algo, é maçaneta, é qualquer coisa, ele vai ter que correr no Ele vai ter que correr. Então, assim, eu já tive pacientes que eles têm feridas nas mãos de tanto lavar. Eu vou citar um exemplo, doutor Braulio, da atriz... a Luciana Vendramini, que foi casada muitos anos atrás com o cantor Paulo Ricardo. A Luciana Vendramini, ela se trata até hoje de transtorno obsessivo compulsivo. Roberto Carlos. O Roberto Carlos é outro que também tem toque, inclusive não usa marrom de forma nenhuma. Todo azul, a cor do Roberto Carlos, azul e branco é a cor dele. Mas eu falo da Luciana porque eu li uma vez uma entrevista dela que eu cheguei a chorar. Fiquei impressionadíssima com as circunstâncias que ela teve que enfrentar, com tudo que ela passou. O transtorno estava tão avançado e ela não aceitava o tratamento que ela chegou a ficar, gente, é inacreditável, 12 horas no chuveiro se esfregando, tomando banho, ao ponto do pai dela ter que arrombar a porta para tirá-la do chuveiro. Outra coisa, ela dizia que uma vez, ela relatou que uma vez ela estava num restaurante, jantando com um namorado, e enquanto ela não ouvisse, olha que loucura, ela queria levantar para ir embora e ela não conseguia, porque ela disse que enquanto ela não ouvisse o barulho de uma caneta caindo no chão, ela não conseguia levantar para sair. E isso foi só alguns dos fatos que ela relatou, mas coisas assim absurdas, absurdas. Porque o pior é a negação. E ela negou. Durante anos ela não admitiu que estava com transtorno obsessivo compulsivo, que tinha toque. E ela se trata até hoje com medicamentos e terapias. O toque, assim, nós não chegamos lá, mas o toque é uma doença geralmente crônica e piora. Porque cada vez tu vai criando mais obsessões e compulsões. Então, Sibeli, eu tenho pacientes, assim, eu tive pacientes que se eles olhassem e vissem duas pessoas, por exemplo, vestido branco, não importa, vestido branco, ele tinha que contar até 1000, porque senão alguém ia morrer. Olha, eu já ouvi isso também. E ele tinha que contar até 1000, senão alguém ia morrer. Ele começava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ou ele tinha que fazer... Tu nunca viu aquela história? Tem que bater na parede. Eu ia dizer, isola. Isola, separa, sem perceber. Na madeira. Mas muitas coisas, a gente tem muitos rituais, assim, coisas que a gente não percebe. É verdade. Só que essas pessoas têm muito mais. Eu tive pacientes que se eles não fizessem tal coisa, alguém ia morrer, alguém no mundo ia morrer, e umas coisas completamente assim, que são absurdas para nós. Assustadoras, né? Assustadoras. Tá. Ou que o carro ia ter um defeito e a família, alguém ia morrer da família, e eles achavam, tinham tudo isso. Por exemplo, tem pessoas que têm pensamentos que são intrusivos, assim, nessas obsessões quanto à homossexualidade, quanto a estupro, quanto a coisa toda, então eles têm que fazer um monte de rituais e essa coisa fica complicadíssimo na cabeça, porque eles associaram da mesma forma isso, eles não são, mas eles não percebem isso, então eles têm que fazer uma compulsão, um ritual enorme, que é uma coisa compulsiva, para anular aquilo.
Esse da Luciana Vendramini, o que acontece? Muita gente começa a tomar banho e a gente se lava primeiro por cima e vai. Claro, geralmente vai se lavando de cima com para sabão. baixo, né? Só que eles pensam assim, a hora que tu tá lá embaixo, agora já contaminou lá em cima de novo. E começa... Era exatamente assim que ela relatou. Né? Tu começou tudo de novo e começa aquele ritual todo e daqui a pouco não para mais aquilo. E, aliás, ela saiu com a pele bastante prejudicada, inclusive queimada da água quente do chuveiro. Porque ela dizia que a água quente tinha um poder de, como se fosse desinfetar. De limpar, na cabeça. Uma limpeza mais profunda, com a água bem mais quente do chuveiro. Então, imagine uma pessoa com uma água super quente. Nós estamos quase terminando aqui, Quase. mas ó, eu vou te colocar só uma situação. A primeira vez, eu acho que foi, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi no Hospital de Meyers, acho que foi, não tenho certeza. Um dos primeiros, lá na década de 60, quando eles começaram a tratar o toque, né, com terapias sem ser medicação, porque um dos tratamentos é medicação, tá? E funciona muito bem. Para compulsão alimentar é um outro tipo de medicação, também funciona muito bem. Mas principalmente terapia cognitiva comportamental e lá na compulsão alimentar, a dialética, que são dentro da cognitiva comportamental também. A gente trabalha muito com isso. E para vocês terem uma ideia, eles não sabiam, não existiam essas terapias todas ainda. E num hospital, o que eles fizeram para essas pessoas com limpeza? Trancaram a água do hospital. Caraca. Trancaram a água do hospital. Como não saía mais água, eles não podiam se lavar. Sim. O tempo inteiro, não podiam se lavar, não podiam tomar banho. E o que eles perceberam com isso? Que eles não iam morrer infectados. Que era uma coisa, entre aspas, tá, gente, de compulsão, de obsessão e de hábito. Não façam isso. Tá? Porque eles estavam no hospital, mas assim, ó... Lá tinha acompanhamento médico. Claro. Cuidado. E outra, esse negócio de acompanhamento, eu até vou abrir uma pequena coisinha aqui, porque nós estamos terminando o programa, mas assim, ó, tem muitas coisas que dão hábito, tem muitas coisas que nós falamos de droga que dão a dependência, que a dependência, o vício, vai causar uma coisa ruim. Isso. E mesmo sem vocês saberem, tem muitos remédios, tá, que causam hábitos, que a gente chama... Como é que eu vou dizer assim? Eu vou pegar uma coisa bem simples para vocês entenderem. Por exemplo, pessoas que têm dor de cabeça, elas vão lá e começam a tomar, por exemplo, um paracetamol da vida ou uma dipirona. Tá? Qualquer remédio analgésico. E aí eu tenho dor, eu tuft. Eu tenho dor, eu tuft. A dor o que é? É o meu organismo mostrando que tem uma coisa... Se manifestando de uma coisa que tem alguma coisa errada. Verdade. Só que eu acostumo a tomar paracetamol e daqui a pouco essa pessoa está tomando paracetamol. Por qualquer coisa. O que ela vai fazer? Até dor da alma ela toma. Eu não sei se a palavra é essa, mas assim, ó, o meu organismo vai fazer alguma coisa como se fosse um rebote. Ele vai aumentar a sensibilidade à dor. Então, eu vou aumentar essa colocação dos analgésicos que vou tomar de montão. Aliás, quando eu estudei, trabalhei na indústria farmacêutica, que a gente estudou muito sobre fármacos, inclusive analgésicos, era só, a gente tinha orientação, né, de que um analgésico, a pessoa não pode tomar mais que 7 comprimidos no mês. E aí vem uma coisa, e assim, ó, tem muitos países que é proibido, inclusive isso. E eu estou dizendo isso por quê, gente? Porque assim, ó, já aproveitando aqui para pessoas entenderem que tem esse hábito, tem essa cultura nossa de se comprar qualquer coisa. E muitas vezes nós estamos piorando a dor de cabeça e piorando a origem disso tudo, o que está acontecendo. Às vezes até porque a gente não sabe a origem da dor de cabeça, isso, né? Justamente, o que causa dor de cabeça? Justamente, isso tem N causas. Tá? Então, assim, ó, por isso que eu recomendo, vai lá e pega, dê uma olhada no médico, faça uma consulta, avaliar tudo isso, porque aí que está a coisa da automedicação também, que a gente forma esse hábito, essa compulsão ou essa obsessão por remédios. Então, nós temos que ter cuidado com isso também. Né? Isso eu estou falando como médico para as pessoas entenderem, para nós nos percebermos, já que está terminando, eu sei. Agora não adianta, nós vamos ter que dar continuidade. Nós vamos continuar no próximo programa, porque falar sobre compulsão tem é muita coisa. É uma coisa bastante. É muita coisa. Nós nem vasto. podia falar na alimentação, podia falar em muita coisa assim. Então, mas não, mas deixa, vamos ver. Mas vamos indo. A gente também tem que. É preciso também a gente falar sobre a saúde do homem, já que estamos no Novembro Azul, né?
Então, acho muito importante a gente falar sobre isso. E o medo, sobre o medo do homem ir ao médico. Tens medo de ir ao médico? Aí eu vejo um no espelho todo dia e corro. Tu corre? Mas também feito desse jeito? Dá licença. Braulio, querido, gratidão. Obrigado, Sibeli, obrigado a todos. Obrigada pelo carinho, pela audiência. O Mais Mulher se despede por aqui. Desejo a vocês uma maravilhosa sexta-feira, um delicioso final de semana. E até o próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. Com toda certeza. Estarei aqui esperando por vocês. Beijos no coração. Até lá.